Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Nós estamos aqui começando mais um podcast da Manancial. Podcast Manancial. E hoje a gente está com um convidado especial aqui com vocês, Pastor Giovanni. Mais uma vez, estamos aí, obrigado pelo convite. Paz e bênção para todos. Estamos aí para mais um podcast. É isso aí, nós vamos para o nosso podcast de hoje e... Podcast de quem? Podcast. Pode ou não pode? Podcast de quem? Foi mal, deu um trava-língua aqui. Nosso podcast de hoje é continuação do nosso podcast anterior, que é sobre apostasia. E a gente vai bater um papo hoje sobre isso, apostasia. O que é apostasia? E como é que a apostasia se revela nos últimos dias. A gente vai ver isso aí hoje, conversar um pouquinho sobre isso, né? Isso tem a ver com a nossa fé em Jesus Cristo, isso tem a ver com a nossa situação atual. E vamos conversar um pouco sobre a apostasia. Pastor Giovanni é que tem uns assuntos, uma introdução fabulosa sobre a apostasia. E aí, pastor Giovanni, como é que você acha aí? O que significa apostasia? E você acha que existem pessoas que estão apostatando da fé nesses últimos dias? Bastante. Só acho não, né? Tenho certeza. A gente vê isso nas pessoas, né? Em alguns comportamentos, em algumas falas, a gente percebe que as pessoas estão se apostatando da fé. Bom, o que é apostasia, né? A apostasia, ela é renúncia, né? É quando alguém renuncia a sua crença, alguém renuncia a crença dele em um Deus ou numa religião ou não precisa ser somente na nossa, mas é qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença. Quando a pessoa renuncia aquilo, ela está apostatando daquela crença, né? Então, a apostasia é isso. Hoje nós vemos muito isso acontecendo. Principalmente a gente vê pessoas nas igrejas se afastando, nós vemos pessoas postando e falando muito sobre isso, né, e questionando a palavra de Deus, questionando até mesmo o que elas viveram, né, em relação à sua vida espiritual, e aí a gente vê pessoas se apostatando da fé, infelizmente. A apostasia lá em 2 Tessalonicenses, né, a apostasia tem início, né, ao ouvir falsas doutrinas. 2 Tessalonicenses, o senhor está com esse texto aí aberto ou não? Tô. Era o que eu ia falar, mas... Pode ler aí para a gente. O verso 3 diz assim: ninguém de modo algum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. É isso aí. Então, a apostasia, ela tem início aí, né? Quando a pessoa começa a ouvir falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos mestres, e ela começa então a seguir outro caminho que não o caminho do próprio Senhor, a própria palavra. E aí dá-se início à apostasia. É isso que a gente tem visto acontecer por muitas pessoas. E às vezes a apostasia ela está até vindo através do engano, né? Então, por isso que eu sempre estou dizendo às pessoas para estarem muito atentas ao que elas ouvem, o que elas assistem, o que elas aprendam sobre Deus, ou da onde elas estão tendo informação sobre Deus. Isso tem que tomar muito cuidado, porque aí a própria palavra, segundo Paulo está falando, que a apostasia ela vai nascer daí, das falsas doutrinas, né? O senhor acha que a gente está tendo muita falsa doutrina hoje, pastor? Eu acho que, pegando aí teu gancho da falsa doutrina, a apostasia nasce da frustração. E a frustração, ela nada mais é do que
o não cumprimento da fé, quando você vê a inoperância da fé, quando você percebe que aquilo que você crê não acontece, não se cumpre, isso gera uma frustração. Então, a falsa doutrina, ela promove isso em algum grau. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 24, né, que nós, nos últimos dias, muitos seriam enganados. Então, ele começa dizendo aos discípulos, cuidado com que ninguém vos engane. Né? Então, a apostasia nasce da falsa doutrina, como você disse, e muitos estão pregando essa falsa doutrina, portanto, a apostasia tem crescido. A apostasia não é um endurecimento sobrenatural no coração dos homens. A apostasia é fruto de uma mensagem distorcida. E o que nós estamos vendo nos nossos dias é a mensagem distorcida. É o evangelho que não é o evangelho de Jesus, é o outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Então está sendo pregado um outro evangelho que não tem fundamentação nas Escrituras Sagradas, que não tem base nas Escrituras Sagradas, inclusive com respeito ao aspecto escatológico. Então, o que é a escatologia? É a doutrina das últimas coisas. Então, tudo aquilo que faz referência à volta de Jesus está sendo hoje muito mal entendido, muito mal interpretado. Há um movimento profético paralelo, aliás, não profético, mas de falsa profecia, que está se movimentando contra as Escrituras Sagradas. E isso está gerando no coração das pessoas uma expectativa frustrante. Né? Então, por isso que o apóstolo Paulo, a gente leu aqui a 2 Tessalonicenses 2, o verso 3 e o 4, mas se você observar, ainda no versículo 1 de 2 Tessalonicenses 2, Paulo vai dizer assim, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do vosso modo de pensar, ou seja, não mude o seu pensamento pelas coisas que estão surgindo. Né? Então, não mudem facilmente, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor chegou. Então, às vezes, as pessoas estão na expectativa ou estão no entendimento de que esse é um tempo do juízo de Deus e que o dia do Senhor chegou. Para mim, não é uma coincidência com o que estamos vivendo hoje. Eu percebo que nós estamos vivendo um tempo de um juízo divino que ainda não aconteceu, mas nós já estamos dentro dessa perspectiva de juízo e do dia do Senhor, o dia da vingança de Deus, evocando uma vingança em puro tempo, em um momento puramente da graça. Em um momento em que o perdão deve se revelar, em que a mensagem transformadora do Evangelho de Jesus, que gera arrependimento de pecado, deve ser proclamado. Então, isso, a má mensagem, a mensagem errada, a mensagem de um contexto que não existe nas Escrituras, está gerando no coração das pessoas uma frustração. Então as pessoas estão na expectativa de um julgamento de Deus agora, da manifestação da justiça de Deus agora, e aí falam, cadê que Deus não está fazendo? Cadê que Deus não está realizando? Cadê? Então, Jesus não veio para fazer? Por que não está fazendo? Por que não está acontecendo? Elas estão evocando o dia do Senhor antecipadamente, e isso está sendo trazido pelo apóstolo Paulo aqui como engano. E aí Paulo está falando, cuidado, gente, que ninguém engane vocês, porque primeiro vem a apostasia, ou seja, quando as pessoas começam a perceber que aquilo que elas estavam esperando, que entendiam ser as Escrituras, não acontece, elas começam a abandonar. A palavra apostasia significa abandono também. Não é apenas uma renúncia, mas um abandono, um esfriamento. Então, a apostasia tem a ver com o esfriamento da igreja, com o esfriamento daqueles que seguem Jesus Cristo. Não é apenas aqueles que renunciam, que dizem não quero, mas aqueles que vão esfriando na fé. Isso também é apostasia.
Ótimo, é isso aí. Então nós temos esfriamento, nós temos renúncia, até porque para chegar a ter uma renúncia, primeiro tem que fazer um esfriamento, né? Então eu acredito que para chegar no ponto da renúncia, primeiro teve que ter esse esfriamento, né? Esse distanciamento da palavra de Deus e distanciamento da ação do próprio Espírito, né? É, verdade. Aí chega a esse ponto. Bom, mas nós temos também lá em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, que vai dizer o seguinte, olha que interessante. Ora, a partir do versículo 1, vai dizer assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Exatamente. Então, não somente a ouvir terceiros homens, ou falsos mestres, mas também dar ouvido a demônios, né? E aí ele vai dizer o seguinte no versículo 2: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. O terceiro, versículo 3, que proíbem o casamento e exigem aí vai entrando em outro assunto, né? Vai dando continuidade no assunto da apostasia. Mas vamos aqui, eu quero me restringir, né? Me atentar, né? Aos demônios, a ensino de demônios, então, que o espírito malignos, ou seja, se a pessoa se afasta do Espírito Santo, se a pessoa ela esfria o seu coração, se ela vai abandonando, ou ela vai deixando de lado a sua fé na doutrina, na palavra, na sã doutrina dos apóstolos, ou nos ensinamentos de Jesus, ela vai começar a dar ouvido a demônios. E aí a esses demônios vão chegar a convencer as pessoas. E essas pessoas vão apostatar da fé. É por aí também, pastor? É, porque o que acontece é que as pessoas pensam que dar ouvidos a demônios é você vê um cara ali manifesto, aí fala, rapaz, eu vou seguir esse demônio aqui. Não é isso. Né? Dar ouvido ao demônio é você parar e começar a aprender aquilo que não está nas Escrituras. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, e Paulo fala aí também de falsos profetas. A gente tem que tomar muito cuidado com o mover profético que está varrendo as igrejas hoje. Nos últimos dias. Nos últimos dias. As pessoas acham que profecia é lançar sobre outros algum tipo de jugo, de palavra de Deus, a fim de amedrontar, porque Deus falou, você vai ter que fazer. Ou de promessas vazias, né? Ou de promessas vazias. Então, por exemplo, passamos experiências, já tive N experiências, de pessoas, por exemplo, que ouvem um profeta que liga e que fala, olha, Deus mandou você fazer isso, né? Deus mandou você fazer aquilo, Deus mandou você me dar um dinheiro, Deus mandou você, sei lá, vender um carro, Deus mandou você fazer tal coisa. E aí, com essas coisas em nome de Deus, falando que é uma palavra de Deus, subjugam o povo. Gente, pelo amor de Deus, não deem ouvidos a esse tipo de profeta. Não deem ouvidos a profeta que diz que Deus mandou fazer assim, mandou fazer assado, mandou usar roupa branca, mandou ficar em casa, mandou vender carro, mandou alugar não sei o quê, mandou... Não, parem com isso. Parem, isso não é palavra de Deus, isso não tem fundamentação nas Escrituras Sagradas, isso é palhaçada. E as pessoas ficam com medo destas coisas, achando que é julgamento, que é, mas eu não posso ser incrédulo ao que Deus está falando. Não, isso é falsa profecia, é isso que está desviando a igreja. As pessoas estão se apegando a uma doutrina que não está fundamentada nas Escrituras e que está simplesmente sendo lançada no coração das pessoas. Chega um momento em que essas pessoas ficam tão frustradas que elas abandonam a fé. Então, cuidado, muito cuidado com as falsas profecias. Você quer saber se uma profecia é de Deus? Abra as Escrituras Sagradas e leia. Leia a Bíblia.
aquilo que não estiver na Bíblia não é de Deus. Aquilo que estiver na Bíblia é de Deus. Então, o que Deus mandou você fazer? Eu já vou te falar aqui, ó, como profeta de Deus para a tua vida. A palavra de Deus mandou você pregar em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus mandou você fazer discípulos de todas as nações. Você quer saber o que Deus quer que você faça? Discípulos. Entendeu? Então, eu tenho a palavra de Deus para você. Vá fazer discípulos. Vá evangelizar. Vá proclamar o reino de Deus. Vá amar as pessoas. Vá servir as pessoas. Isso é profecia. Isso é palavra de Deus para você. Agora a gente fica procurando outras coisas. Eu compro ou não compro, vendo ou não vendo, faço ou não faço, dou ou não dou, saio ou não saio, compro. Não é isso, não é profecia. Isso é uma escravidão. Jesus nos chamou para uma liberdade. Você é filho de Deus. Você tem que pensar pelas Escrituras Sagradas e tome suas decisões. Nós estamos vivendo um tempo de engano, um tempo de mentiras. Muita gente, não é pouca, reitero aqui, muita gente está subindo no púlpito em nome de Deus e falando que Deus falou e Deus não falou. Falando que Deus vai fazer e Deus não vai fazer. Inclusive, tem gente que se ousa subir no púlpito para amaldiçoar o povo de Deus. Para dizer palavras de maldição, para lançar um julgamento, um juízo sobre o povo, sendo que Deus não fez tal coisa. Porque em nome de Deus isso vai acontecer, Deus falou. E não acontece, depois fica com desculpinha. A gente acabou de ver recentemente aí nas redes sociais acontecendo uma coisa semelhante. Né? Não, tem que ungir os umbrais da porta. Ora, você não tem fundamentação bíblica. Não saiam de casa, Deus mandou. E aí, mas aconteceu, não aconteceu, foi, não foi. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem fundamentação bíblica, porque não é pelo fato dele falar que ungir lá, porque lá no Egito ungir, isso não é porque tem uma referência nas Escrituras que tem fundamentação bíblica, porque quando Deus mandou o povo ungir, não foi nem com óleo, foi com o sangue do Cordeiro. Então, a unção que Deus mandou untar os umbrais das portas era com sangue, porque o sangue traz vida. O espírito da morte iria visitar o Egito, e o que quebra o poder da morte é a vida. Por isso o sangue tinha que ser derramado. E tem uma referência no futuro. Sim. Essa é uma passagem profética, porque ela estava falando do Cordeiro que viria. E o sangue derramado desse cordeiro viria de uma vez por todas. Exato. Ou seja, a gente não tem que voltar a passar o sangue no umbral da porta novamente. Porque o sangue derramado no madeiro, que não é uma porta, mas uma cruz, né, que é o sangue do cordeiro pascual, que é Jesus, este sangue nos livraria para a eternidade. Exato. Né? Tem valor eterno. Então nós já estamos ungidos. Né? Então a gente já está ungido com sangue. Então não tem fundamentação bíblica eu ter que botar um óleo na porta para me livrar da morte, ficar em casa e ungir minhas... Então assim, eu estou dando um exemplo, eu não estou querendo aqui entrar no assunto ou na polêmica da semana. Eu estou querendo aqui apenas entrar no princípio. Né? Então assim, o princípio hoje da falsa profecia é lançar as coisas para as pessoas, porque elas não sabem as Escrituras. Elas simplesmente falam, eu quero seguir a Deus, eu leio a Bíblia, não entendo muita coisa, então eu vou escolher um líder aqui, alguém que tem aparência de espiritual, e o que acontece é que falsos profetas, eles estão vestidos de espiritualidades. Eles querem mostrar a espiritualidade, eles querem mostrar que são a verdade, eles estão enganando o povo. Então nós estamos vivendo tempos de apostasia. Não pense você que a apostasia é abandonar a igreja evangélica. Tem muita gente que é apóstata que está dentro da igreja. Nós estamos falando de esfriamento espiritual. E quando a gente fala de esfriamento espiritual, também não estou falando aqui de você ficar no culto cantando desanimado. Não é esse tipo de esfriamento. Você está no mau dia, está desanimado, está vendo? Está frio espiritualmente. Não é isso. Quando a gente fala de esfriamento espiritual, significa que você não está mais
obedecendo as Escrituras. A palavra de Deus já não te norteia. Você a abandonou, você se esfriou com respeito à palavra de Deus. Você pode estar até dentro da igreja, pulando, saltitando, suando a camisa, gritando, dando glória a Deus, mas você se esfriou com respeito à palavra de Deus. Você abandonou a palavra de Deus, você apostatou da fé para seguir doutrinas de homens, para seguir enganos dos homens, e pode estar muito motivado pela doutrina que os homens estão ensinando, que não as Escrituras Sagradas. Gente, isso é muito sério. Tem gente que se diz pastor por aí e que está ensinando livros, em vez de ensinar as Escrituras. Nossa, não, isso não é... Não, isso não acontece, não. Acontece, não acontece? Eu nem vejo isso acontecendo. É incrível isso, sabe? Cita mais livro ou autor do que a própria Bíblia, né? Não sabe Bíblia e pega um autor e fala... Não que eu seja contra, sabe, os livros. Não sou contra isso. Muito pelo contrário, os livros nos fornecem algumas conteúdo, informações, né? algumas informações e tal. Mas quando ele é mais citado do que a Bíblia dentro de uma pregação, ou se cita o livro todo e você quase não tem uma palavra no assunto, é complicado. É muito preocupante quando você abre os princípios, você abandona os princípios das Escrituras para viver um pensamento de alguém, ou um entendimento de alguém a respeito de alguma coisa. Então, alguém pensa algo sobre a vida e você vai lá e segue essa pessoa porque você acha que o que ela pensa a respeito da vida tem fundamentação, tem sentido para você. Bem, pode ter sentido para você, mas não é isso o que guia a nossa vida. O que guia é a ilógica. Eu vou inventar uma palavra aqui, né? Então inventa aí, você é livre. A ilogicalidade, aquilo que é ilógico, né? Das Escrituras. Porque quando você vai para Jesus é totalmente... o Evangelho e o princípio da vida de Jesus é totalmente ilógico. Porque primeiro Jesus fala que quem quiser ser o maior que sirva. Jesus vai dizer que o padrão do forte é a fraqueza. Então, Aquele que quer viver, morra. Quem quiser viver, que morra. Né? Então, você tem um princípio das Escrituras que é totalmente antagônico e contra o que seria a lógica, porque a lógica humana seria o seguinte: bem, se eu quero ser melhor hoje, amanhã do que hoje, eu preciso buscar parâmetros de pessoas que são melhores do que eu. Isso. Quando Jesus vai formar discípulos, Jesus vai pegar 12 homens horríveis, 12 discípulos com problemas. E aí ele vai formar o caráter de Deus nesses homens. Esses homens vão pegar homens piores ainda. Né? Então, para formar discípulos, quando você vai ver, o Evangelho é formado por marginalizados. A começar com a própria nação de Israel, porque Deus fez uma aliança com uma nação que foi marginalizada. A história toda. Deus usa o fraco para revelar a sua força. Então, há uma ilogicalidade. Tá difícil para você fica inventando a palavra, depois você... Há um princípio ilógico das Escrituras, e ele chama os seus discípulos para viver isso. Então, ele fala, olha, se alguém quiser ganhar a vida, tem que perdê-la. E aí a gente fica nessa dificuldade de compreender o Evangelho, porque a gente está querendo sempre o sucesso, a fama, a gente quer o poder, e a gente quer que Deus faça isso conosco, porque nós entendemos que isso é bênção, né? Mas aí a gente vai ter que entrar para um outro estudo, aí, um outro debate, que a gente pode, no futuro, quem sabe, pensar nisso, que seria os tipos de teologias que existem, que aí entra a teologia da prosperidade, né? E aí é que muda toda essa ilógica do Evangelho, torna-se a lógica do ponto de vista do ser humano, né? É lógico para a gente que quando alguém quer vencer, essa pessoa ela procura ser mais forte, ela procura ser mais altiva, ela procura ser centralizada no seu eu e se tornando mais forte à medida que ela absorve conhecimento. Buscando a sua própria capacitação. A sua própria capacitação. Quando, na verdade, a gente tem que tirar o nosso eu, colocar do lado, e o nosso eu não atrapalhar, né, a ação do Espírito Santo na nossa formação de servos, não é isso?
Então, Isso para mim é um problema muito grande, porque nós estamos vivendo tempos de apostasia. Sim. Então, a igreja talvez não perceba isso, pessoas principalmente que foram criadas dentro desse costume, talvez elas não vejam uma gravidade nisso. Mas o fato é que isso está redundando cada vez mais em pessoas que estão vindo em direção a uma igreja laodiceia, uma igreja que se acha rica e que fala, bem, eu alcancei a prosperidade e hoje eu não preciso de mais nada, porque eu vejo que Deus me abençoou e eu estou próspero. Só que essa igreja laodiceia é a igreja que apostata a fé, é a igreja que está fora, fria, que está pobre, segue nu. E o Senhor fala, não, eu aconselho que vocês comprem ouro de mim, e eu aconselho que vocês também se arrependam. Né? Então, a orientação de Deus para a igreja de Laodiceia é arrependimento. Então, a apostasia, ela infelizmente está muito presente nos nossos dias. Então, a pregação que a gente precisa levantar contra a apostasia seria a pregação de arrependimento. A gente precisa voltar lá para João Batista. Sempre, porque quando você volta, você se conserta. Há um outro problema aqui, o próprio autor de Hebreus vai citar isso lá no capítulo 6, dentro da apostasia, e ele vai revelar o que acontece com o apóstata. Lá em Hebreus capítulo 6, no verso 4, ele vai dizer o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à zombaria. Olha que coisa interessante, ele está dizendo, olha, a apostasia também, ela pode estar presente na vida daqueles que experimentaram dom celestial, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, qualquer um de nós pode experimentar apostasia. Né? Então, até mesmo os poderes do mundo vindouro e se tornar participante do Espírito Santo. Ou seja, você pode ter uma pessoa que hoje está cheia do Espírito Santo, uma pessoa que experimentou a palavra de Deus, o Evangelho da verdade, e essa pessoa cair. Agora, o interessante é que esse cair aqui não é você cometer um pecado, não é você enfraquecer na fé em um determinado momento. Não, esse cair aqui, no grego, ele tem a ideia de renúncia. Sim. Sabe? Você experimentar tudo de Deus, você experimentar a vida de Deus, do poder, do amor de Deus e renunciar a isso. Falar, quer saber? Eu vou caçar meu rumo, porque esse negócio de renúncia está muito pesado para mim, agora chegou o momento de eu ser feliz. Né? A gente parece ser bem atual, né? Esse negócio. Vou viver minha vida. E aí a pessoa vai lá, vai viver a vida dele, o que acontece? Ele abandona a fé. Esses, a Bíblia diz que uma vez que eles apostatam, que eles caem, que eles renunciam, é impossível que eles voltem. Por quê? Porque eles já crucificaram Cristo uma vez. Eles já receberam o poder da cruz de Jesus sobre as suas vidas uma vez. Se não foi suficiente a primeira, por que será a segunda? Então, é isso que ele está dizendo. Ele está falando que isso aconteceria também. E nessa renúncia também, quer dizer, se a pessoa não crer no sacrifício de Cristo, o Espírito Santo não vai ter como agir como é que fala? Nesse arrependimento. Sim. Porque o Espírito Santo é quem age no arrependimento, né? Então, se essa pessoa renuncia a Cristo, o seu sacrifício, como é que o Espírito Santo de Deus, quem é que opera em nós o arrependimento, pode operar novamente nessa pessoa? Exatamente. Não tem como, né? E aí eu preciso voltar a bater naquilo que você falou, que para mim foi o ponto central da apostasia, a falsa doutrina. Sabe? Porque o engano, ele se alimenta da falsa doutrina. E o grande problema é que até aqueles que são cheios do Espírito Santo podem apostatar. Então, nós estamos vivendo dias em que a sã doutrina precisa ser pregada, precisa ser anunciada, falada. Precisamos repensar a Bíblia, pensar, na verdade, biblicamente.
Vamos só Porque o que acontece... repensar a Bíblia não, né? Que senão tem uns aí que vão, repensar a Bíblia, já estão querendo Não, repensar no voltar sentido, a pensar biblicamente, né? Pensar biblicamente, porque é o seguinte, às vezes a gente pensa a Bíblia, mas a nossa maneira, Sim. Dentro do nosso molde, ao nosso costume, e nós precisamos parar para repensar a Bíblia biblicamente, ou seja, o que, na verdade, Deus quis nos ensinar com as Escrituras Sagradas. O que Deus está querendo nos revelar pelas Escrituras Sagradas. Então, para eu ler a Bíblia, eu tenho que abrir mão de mim. Eu não posso usar a Bíblia para alimentar o meu eu. Eu preciso usar a Bíblia para entender Deus, e não para mim entender. E o grande segredo das Escrituras é isso, é a renúncia. Né? Então, a gente tem um problema que eu vejo hoje contemporâneo, é que nós temos muitos pastores mal formados, muitos pastores que foram só, Deus está te levantando, e acabou, e recebe o óleo da unção, ou fala, não, realmente, Deus falou comigo, mas não tem um preparo, não tem uma capacitação, não estuda, sabe, não conhece, fala do que não sabe, acha que porque leu um livrinho, entendeu aquele assunto. Meu querido, para você entender um assunto, você tem que estudar muito, você tem que ler muito, você tem que pedir muita direção, muito discernimento do Espírito Santo. As Escrituras, elas não são de fácil interpretação. Você precisa buscar a orientação do Espírito Santo. Para ensinar o povo de Deus não é fácil, não é qualquer um. Você tem que ter o dom, você tem que ter chamado para isso, de fato, e se preparar para isso. Agora, óbvio, pastor, então quer dizer que a gente não pode ler a Bíblia? Não, eu acho que todo mundo tem que ler a Bíblia. Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que ler, tem que conhecer as Escrituras. Mas tem que ter aqueles pastores que são os guias do povo. Que se esmeram. Esses é que precisam se esmerar. Se você é chamado para estudar. Se é chamado é para aprender. Se é chamado para crescer. Não é para... Então, assim, eu fico preocupado, porque hoje eu vejo uma multidão de pessoas que se dizem pastores, mas que não conhecem nada da Bíblia. A verdade é essa. A gente tem... E para alguém pensar que isso é só uma colocação sua, né? Ou falar assim, não, esse é um pensamento dele, legal, mas a gente também tem outros entendimentos de que quando Deus levanta, ninguém pode... Não, a questão não é essa. A questão é que nós temos Paulo, né, orientando a Timóteo dentro disso. Sim. Paulo vai falar para Timóteo, aqueles que desejam, aqueles que querem mesmo, né, fazer parte da liderança, liderar o povo, que seja o quê? Que seja conhecedor, que seja um estudioso, que ele seja guardador, que ele se esmere no conhecimento, porque é necessário se fazer conhecedor para que se passe conhecimento e para que oriente o povo. Não, ele mesmo fala para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Perfeito. Então, você precisa conhecer bem as Escrituras para você poder orientar o povo de Deus. Ora, o povo de Deus se alimenta da palavra de Deus. E se você se propõe a guiar o povo, então ensine a Bíblia. Não ensine filosofias, não ensine achismos, não use o versículo como pretexto. Abra as Escrituras, ensine as Escrituras. Leia as Escrituras para o povo. Explique a Escritura para o povo. Isso. Né? Então, isso é importante. Se você entende a Escritura, ensina a Escritura, você terá um povo sadio. Se não, você tem uma grande probabilidade de estar contribuindo com a apostasia nos últimos dias. Nós estamos com um problema crasso sobre apostasia nesses dias. Pastor, posso só ler um texto em cima disso que o senhor está falando? Vai caber perfeitamente nisso no que o senhor está falando. 2 Timóteo, capítulo 4. Então, aí, quem quiser acompanhar aí, 2 Timóteo, capítulo 4, vai falar bem assim, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, versículo 1, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo falando para Timóteo, 3, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres
segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, né? Algumas palavras de comichões. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Está dentro disso aí que o senhor está falando, né? É Paulo isso aí. falando a Timóteo. Você leu o capítulo 4, né? Capítulo 4. O capítulo 2 também orienta muito sobre isso, né? Sim. Paulo está sempre preocupado em qualificação daqueles que se propõem a ensinar. E isso é importante, né? A apostasia é fruto do despreparo da igreja. Por isso, nós estamos tendo muita gente apostatando da fé. Apostasia não é fruto de um erro de um líder, não é fruto de uma queda de um líder. Eu sei que essas coisas machucam, ferem a igreja, mas o grande problema é que os líderes estão ensinando falsa doutrina para o povo. E isso é que está gerando o maior escândalo. Às vezes, o líder é até, entre aspas, ilibado, né? Não tem nenhum tipo de pecado, nada que... Então, assim, uma pessoa íntegra, porém, essa pessoa está ensinando uma falsa doutrina. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é o que aquela pessoa faz ou deixa de fazer. Claro que isso vai refletir o que ela crê, né? Então, é importante que a gente tenha uma vida conivente com o que a gente crê. Porém, a mensagem ela precisa ser pregada com clareza para o povo. E a gente precisa ter conhecimento. Eu temo muito hoje, porque nós estamos vivendo tempos de evangelho sem Bíblia. Sabe? Sim. As pessoas, porque a gente tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Mas você está entendendo a Bíblia? Não adianta você ler se você não entende. Isso. Precisamos entender as Escrituras, precisamos ensinar as Escrituras. Isso é papel de pastor. Isso é papel de quem está guiando o povo de Deus. Caso contrário, somos promotores de apostasias. E quando Jesus voltar, seremos rigorosamente cobrados sobre isso. É isso aí. Seremos julgados pelo Senhor no reino dele. Não é isso? Isso. Como tá dizendo aí? No versículo 14 de 2 Timóteo 2, ele fala assim a Timóteo, né? Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Olha aí. Então ele está falando, olha, quem começa a ter falatório inútil, profano, né? Será que a gente não tem, de alguma forma, pregado alguma coisa que seja inútil para o povo? Que seja profano? Né? Então, ele está falando que isso vai gerar impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns da sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele,
na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à insensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendem para fazerem o que ele quer. Então você tem aqui, 2 Timóteo 14, Paulo falando aqui um pouco sobre isso, né? Afastar-se das brigas, das discussões, daquilo que é superficial, que não é fundamento, que não é base, que não traz santidade, que é inútil. Tem muita gente discutindo muita coisa inútil dentro de igreja, né? Isso não traz fundamento, isso não traz base, isso não alimenta a igreja. Então, temos que tomar muito, muito, muito cuidado. É tempo de arrependimento e voltarmos para o Senhor. É isso aí, que esse arrependimento ele seja apregoado e que ele seja recebido e que ele seja efetuado antes da apostasia, porque na apostasia não haverá mais como arrepender, né? E o tempo de apostasia já está começando a acontecer. Não, já está instalado. Acredito que já está instalado. Nós temos ele já instalado na terra e a gente está tendo hoje muita gente que está apostatando. Sim. Né? E estão experimentando a palavra, estão experimentando o Espírito Santo, mas estão negando por causa da doutrina. Há uma crescente, inegavelmente, há uma crescente doutrinária satânica no mundo. Infelizmente. Né? Então, não sei se eu falo infelizmente ou se falo felizmente, né? Porque aí já está vindo Jesus, né? E essa doutrina, não se engane, não pense que ela vai falar assim, Satanás é o Senhor, não. Porque Satanás nunca buscou ser glorificado com o seu nome. Ele quer ser glorificado no próprio homem. Então, quando o homem busca a sua própria glória, o homem se assemelha a ele, porque tudo que Satanás queria era a sua própria glória. E quando ele vê os homens imitando na glória, querendo ser igual a ele, pronto, isso já é o princípio da adoração. Esse é o princípio satânico. Então, quando a gente está buscando a nós mesmos e abrimos mão daquilo que o Senhor quer, do propósito de Deus, a gente já tem aí o fundamento da apostasia. Então, gente, isso é muito sério, né? E falar sobre isso hoje é importantíssimo para que a gente possa avaliar, inclusive, a nossa fé. Pastor, como viver uma vida sem apostasia? Primeiro, aprenda o Evangelho. O fundamento do Evangelho é negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Simples assim. Se você começar por aí, você já tem aí o fundamento do Evangelho. Deu o primeiro e maior passo, né? Primeiro e maior passo. É isso aí, galera. Bom, então eu acredito, pastor, que a gente conseguiu aí dar uma boa caminhada aí, um bom entendimento sobre a apostasia para os nossos tempos aí, para o nosso povo aí, eu via, né? Porque a gente tem, de fato, uma missão a cumprir, né? Um evangelho a cumprir. E não podemos brincar com isso. Então, é verdade. Hoje a gente falou um pouco sobre esse assunto, né? E vamos continuar aí os nossos podcasts. É isso aí. Então, a galera pode fazer o quê? Deixar os comentários, não é isso? Eu vou perguntar aqui para a nossa produção. É isso aí, Carol? Vai ter onde deixar os comentários? Então, aí no local do vídeo vai ter os comentários, né? Então, o pessoal pode deixar os seus comentários, a gente vai procurar lê-los, e aí, assim que tiver um tempo aí, a gente pode comentar e aí voltar ao assunto, quem sabe, se ainda ficou alguma coisa para esclarecer. E até sugestão, né? Sugestão de assuntos que a gente pode papear aqui. Pô, perfeito. Pode mandar aí nos comentários, a gente pega os lendo os comentários, aí, né? A gente vai trabalhando os temas, dando os nossos posicionamentos e discutindo. O importante é que Cristo cresça e a gente diminua. Mais ainda? Eu já sou pequeno. Mais ainda, o quanto necessário for. Mais ainda. É isso aí, galera. Paz e bênção. Bonita camisa, pastor Giovanni. Obrigado aí, ó, lá na Sentes, né? Quem quiser, Sentes, vai estar aí no... Não vai estar não, tô brincando. Mas aí, procura Sentes aí. É isso aí. Galera, vamos terminar então por aqui. Foi muito bom papear um pouquinho com vocês sobre isso, apostasia, a gente pensar um pouco sobre isso juntos. E nós vamos continuar aí os nossos podcasts falando sobre Jesus. Porque quando a gente aprende sobre Jesus, vida e obra e prática da vida de Jesus, Yeshua HaMashiach, né? Quando a gente aprende de Jesus,
a gente não tem erro, a gente não se engana. É isso. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre ele. Será que ele realmente é o Messias de Israel? Algumas pessoas têm dúvidas, algumas pessoas na apostasia negam Jesus, né? E falam assim, Jesus não é o Senhor, eu não encontrei fundamentação para isso, ele não cumpria as profecias bíblicas, ele era um homem como qualquer um outro. Será? Nós vamos conversar sobre isso nos próximos encontros, tá bom? Um abração, que Deus abençoe vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Paz Tchau. e bênção. Paz e bênção.